Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha o portal Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM, programa FM Notícias a partir do meio-dia 15, na 91.5. Vamos lá com as informações esportivas desta quinta-feira, dia 3 de outubro, falar de Libertadores. A semifinal brasileira da Libertadores começou com empate, dominado pelo Flamengo em boa parte do jogo. O Grêmio conseguiu arrancar uma igualdade em Porto Alegre ontem à noite no primeiro confronto da série que vai determinar o representante na decisão do torneio continental. O Flamengo foi superior no primeiro tempo do jogo, teve 2 gols bem anulados após consulta ao VAR e acabou sendo letal para abrir o marcador, com Bruno Henrique quando era dominado pelo Grêmio. Só que depois desperdiçou várias oportunidades e acabou sendo vazado no fim, pelo PP, e aí acabou fazendo o gol de empate do Grêmio. O time que venceu o duelo de volta, marcado para 23 de outubro, estará classificado à final, mas o Flamengo leva uma certa vantagem para o duelo do Maracanã, porque além de ser o mandante, avança com placar de 0-0, mas igualdades a partir de 2-2 são favoráveis ao Grêmio, e novo 1-1 leva o duelo aos pênaltis. Na outra semifinal, o River Plate venceu o Boca Juniors por 2-0 em casa e agora vai defender a sua vantagem dia 22 de outubro no estádio La Bombonera. E a decisão da Libertadores em jogo único está agendada para o dia 23 de novembro em Santiago, na capital do Chile. Falando do jogo, o início da partida em Porto Alegre foi de domínio do time carioca, aliás, do time do Grêmio, avançando com uma organização, chegou a encurralar o time do Flamengo, mas depois também foi só o começo do jogo, depois só deu o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo valorizou a posse de bola, foi criando chances de gol em sequência, contando com o talento do Arrascaeta, do Bruno Henrique e do Gabriel. O uruguaio aos 8 minutos e Bruno Henrique aos 9 quase marcaram, assim como o Gabriel aos 14 minutos. O Grêmio tentava responder com jogadas de velocidade, mas sem muito sucesso. Era dominado pelo meio-campo do Flamengo, que teve gols bem anulados após a consulta do VAR, sendo que Paulo Vitor havia falhado nas 2 jogadas. As infrações foram de Gabriel por falta em Kahneman e impedimento, sendo que o segundo gol havia sido dele, enquanto que o Everton Ribeiro tinha marcado o primeiro. A pressão do Flamengo não se manteve no restante do primeiro tempo, mas o time seguiu com o jogo sob controle, diante de um Grêmio pouco criativo e que passou a cometer mais faltas para travar o rival, Em uma delas, inclusive, a arbitragem consultou o VAR para determinar o cartão amarelo a Michel por uma solada em Gerson. O cenário do jogo se alterou um pouco no segundo tempo, com o Grêmio, enfim, conseguindo impor seu estilo. O time gaúcho trocava passes no campo de ataque, com a movimentação constante do trio composto por Alisson, Luan e Everton, e passando a dar trabalho em Diego Alves, o goleiro Diego Alves, para o goleiro Diego Alves, que no primeiro tempo foi um mero espectador. Quem apostava na velocidade, nos contra-ataques perigosos, era Flamengo, com essas tabelinhas, entre Bruno Henrique e Gabriel, e numa dessas o Gabriel bateu com perigo mais para fora. O Grêmio, por sua vez, teve oportunidades quase seguidas, com Everton, Matheus Henrique, com os dois parando em defesas difíceis do Diego Alves. E se o Grêmio não marcou nesse momento de pressão, o Flamengo não perdeu a chance na sequência. Aos 23, Arrascaeta cruzou da direita, Bruno Henrique apareceu nas costas de Galhardo e cabeceou para as redes para fazer 1-0 para o Flamengo no jogo de Porto Alegre. Depois o gol acabou abalando o Grêmio, que não conseguiu manter o bom rendimento que vinha tendo no segundo tempo, passou a ser novamente dominado pelo Flamengo, e o Clube Carioca desperdiçou chances claras de ampliar o placar, com Gabriel, Bruno Henrique e Pablo Mari. Acabou então sendo punido no fim aos 42 minutos com Felipe Luiz caído no ataque. Maicon acionou Everton na direita, ele cruzou para o PP completar na segunda trave, igualando o placar em 1-1, resultado que deixa em aberto, a decisão da semifinal aí da Libertadores de América. E ontem nós tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro também, Tião Prado? O Corinthians foi o time que melhor se saiu com os 2 jogos atrasados, que foram disputados ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu a Chapecoense por 1-0 na Arena Condá e se igualou em pontos ao Santos, ficando em 4º lugar. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro perdeu para o Vasco da Gama por 2-1 em um jogo em que os 2 gols foram válidos após consulta ao VAR. Agora todos os 20 participantes têm os mesmos 22 jogos. Com 41 pontos, o Corinthians se igualou ao Santos, mas o time da Baixada Santista é terceiro colocado pelo número de vitórias, 12 contra 11 do Timão.
Acima deles aparecem o Palmeiras com 46 e o líder Flamengo com 49 pontos. A derrota deixou a Chapecoense com 15 pontos, segurando a lanterna da competição. Acima dele, porém, dentro da zona da degola aparecem o Avaí, 16º, CSA e Cruzeiro, 19 pontos, né? E na sua luta para fugir da zona de confusão ali, do perigo, né? O Vasco conquistou uma vitória importante fora de casa ao bater o Atlético Mineiro por 2-1 de virada com gols nos acréscimos. O time carioca tem 27 pontos em 13º lugar, enquanto que o Galo Mineiro soma 30 pontos na posição intermediária aí, né, 10ª colocação. No final de semana acontece a 23ª rodada com 10 jogos, inclusive com a presença do Grêmio e do Flamengo, que estão nas semifinais da Copa Libertadores da América. Então, para encerrar, né, a rodada, a 21ª rodada, ontem Atlético Mineiro perdeu para o Vasco por 2-1 de virada, e a Chapecoense perdeu para o Corinthians por 1-0 lá em Chapecó. O Corinthians encosta. A grande surpresa do campeonato tem que ser o Corinthians, né, que com um time bastante limitado está aí na 4ª colocação. Se a gente for analisar bem em termos de pontuação, né, o Corinthians praticamente se livrou da possibilidade de rebaixamento com a vitória diante da Chapecoense. Chegar mais 2 pontos aí, não cai mais, né? Mas, claro, hoje na 4ª colocação tem uma vaga na Libertadores da América e o Corinthians deve brigar por essas colocações aí, né? Terceiro, quarto, quinto, sexto colocado. Título fica muito difícil, porque tem Flamengo e o Palmeiras lá na ponta, 8 pontos à frente do Flamengo, né? E o Palmeiras 5 pontos à sua frente. É uma diferença muito grande. E até porque o Corinthians ainda não passa aquela confiança para o torcedor. Vem de 3 vitórias consecutivas, é verdade, uma contra o Bahia, contra o Vasco da Gama e agora contra a Chapecoense. E pega um Grêmio que provavelmente vai utilizar o time reserva. Pode até ter chance de chegar à 4ª vitória consecutiva o time do Corinthians. No futebol tudo é possível, né? Mas o futebol que o Corinthians vem apresentando com o elenco que tem, não dá para iludir o torcedor e falar que o Corinthians vai disputar o título do campeonato. Mas dá para brigar sim por vaga na Libertadores aí, o Timão que venceu mais uma ontem no Campeonato Brasileiro. E 2 jogos dão continuidade à 26ª rodada da segundona do Brasileirão. O América Mineiro e o CRB acirram a disputa por um lugar dentro do G4 na Arena Independência. O Sport tenta assumir a vice-liderança na partida frente ao Vitória, que procura desesperadamente uma reação para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. O duelo vai ser na Arena Fonte Nova. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no portal Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.